Oi, pessoal, e bora aprender hoje essa receita desse pão que fica simplesmente incrível, gente, super fofinho. E uma receita também super fácil de fazer, tá? Qualquer pessoa consegue fazer e com poucos ingredientes. Então, bora aprender essa delícia de pão caseiro. Para começar aqui, eu peguei um bowl e vou colocar 10 colheres de açúcar. Você pode colocar 8, pode colocar 10. Se você gostar menos docinho, você pode colocar 6, tá bom? Aí fica a critério aí. Coloquei 10 colheres de açúcar, eu vou vir com esse fermento. Gente, eu recomendo muito esse fermento, porque eu já testei com outros e eu não achei que ficou a mesma coisa não, tá? Eu prefiro esse aqui. Eu acho que é Dr. Oetker. Vou colocar um pacotinho de fermento biológico. E vou vir com uma xícara de leite morno, tá? Não pode ser fervendo, tem que ser morninho. Você colocou o dedo ali, tá morno, tá? Não tá queimando o dedo, é isso, o ponto certo, tá? Vou envolver aqui muito bem aqui esses 3 ingredientes. O leite não pode estar quente demais, porque vai ovo, tá, gente? Senão vai cozinhar o ovo. Aí envolvi aí, deu uma leve misturada. Vou vir com o próximo ingrediente. Essa mistura aí não precisa ser misturada demais, não. Só dá uma envolvida aí, já é o suficiente, tá? Para essa receita, a gente também vai precisar de uma caixinha de creme de leite. Essa receita é um pouquinho diferente da outra que eu trouxe, tá? Aí, eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Pode ser qualquer creme de leite, tá, gente? Esprema aí. Já deixa reservado também manteiga e ovo que a gente vai precisar. Vamos precisar de um ovo. Ó, eu vou jogar o ovo direto aqui, por isso que o leite não pode estar quente, porque senão vai cozinhar. Quando a gente jogar o ovo aqui, tá? Vai cozinhar o ovo. E 2 colheres cheias de manteiga, tá? Eu não peso, não. Eu já coloco a colher bem cheia de manteiga, é o suficiente, ó. Coloquei aí. A gente vai mexer aqui, vou envolver. Eu recomendo, se você tiver um fouet, é mais fácil do que uma colher pra mexer, tá? Aí vai mexer mais direitinho. Mas se não tiver, não tem problema, porque na hora que você colocar o trigo também resolve. Aí eu misturei aqui com o fouet, dei uma leve misturadinha. Coloco uma pitada de sal também, tá, gente? Ah, quanto? Uma pitada, pega um pouquinho ali no dedinho lá e coloca aí, é o suficiente, tá? Não precisa colocar muito sal, não. Tá vendo aí? Uma pitadinha de sal. Torno a envolver novamente. Eu apaixonei com esse pão, gente. Ele fica muito fofinho. E assim, o bacana é que ele é um pão super fácil de fazer e rende bastante. Agora, a gente vai pra parte do trigo. Eu vou utilizar aqui no total 4 xícaras. Pode ser aquela xícara mesmo de 240 ml, tá? Eu tô usando aqui o copo medidor. Eu vou usar de cara já 4 dessa xícara. O que acontece, gente? O fermento fermento não. A farinha de trigo é farinha de trigo sem fermento, tá? Eu canso de falar. Tem que ser sem fermento. Esses dias uma pessoa veio falar que o pão não deu certo, mas utilizou farinha de trigo com fermento, gente, pelo amor de Deus. Não pode. O fermento é o biológico, que a gente já utilizou aquele do saquinho. Então, a farinha de trigo não pode ter fermento. Aí, eu vou envolver essas 4 xícaras, 4 não, 2 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha de trigo que eu tô utilizando, ela é pra pastel, mas pode ser uma farinha de trigo de boa qualidade, tá? Pra bolo, não tem problema não. Tô envolvendo aqui, ó, vou envolver bem direitinho, tá? Até a massa aí ficar toda úmida, ó. Essa espátula aqui de silicone, ela é ótima pra isso. Não tem nada forçado, sabe? Nada com exagero, com brutalidade, não. Delicadamente aí, tá? Quando eu vi que eu já envolvi, eu reservei uma xícara de farinha de trigo. Deixei reservado, porque eu vou sovar a massa e conforme eu sovar, eu vou colocar. De cara, a gente já utilizou, no caso, já utilizamos 4 xícaras, né, no caso. Agora, eu vou jogar aqui, que foi 2 copos, né, do medidor aí.
Vou jogar pra bancada. Joguei um pouquinho aí na bancada, um pouquinho de farinha de trigo pra não grudar, né? E aí, conforme eu vou sovar agora, eu vou jogando a farinha de trigo, tá? Como eu utilizei 2 copos medidor, eu falei 2, gente, mas são, no caso, esses 2 copos equivalem a 4 xícaras, tá? E agora mais uma xícara e eu tô jogando aqui e vou mostrar pra vocês o quanto eu vou utilizar. Eu não vou utilizar essa xícara toda aí, não. Vou envolvendo aí, ó, a farinha de trigo. E tá vendo, gente? Não precisa de movimento bruto, não. Eu vou envolvendo, né? E dando uma sovadinha nela, ó. Nada pra mim cansar meu braço, ficar doendo meu braço, não. Ó, conforme jogo, envolvo aí a farinha de trigo na massa. Porque ela ainda tá bem pegajosa. Mas o ponto dessa massa é diferente um pouquinho da outra que eu já ensinei aqui. Porque essa não tem problema se ela ficar um pouco pegajosa assim, não, tá? Ela não pode ficar muito, mas um pouco ela fica. Eu deixo ela um pouco pegajosa ainda. Vou envolvendo e vou sovando. Ó, esse é o processo que a gente vai sovar a massa. Ó. Estico aí. Vai sovando com paciência. Não precisa de nada bruto, tá? Não precisa de ficar se esforçando demais, esticando com agressividade na massa, não. É uma coisa muito tranquila, tá? E mesmo assim, sua massa vai ficar bem perfeita, bem fofinha, maravilhosa. Conforme eu vou sovando, eu vou acrescentando aí mais trigo, né? Percebe que eu vou colocando mais trigo aí. Ó. Gente, essa parte pra mim é a melhor hora, tá? Essa parte de sovar, eu gosto bastante. Acho que justamente porque é uma... Olha, caiu o trem lá no chão, um pedacinho. Justamente porque não exige demais a gente colocar força, tá? Esse pão não precisa. Então, assim, é muito bom. Olha que gostosura essa massa, gente. Fica muito fofinha mesmo. Ela fica naquele ponto de véu. Uma coisa muito linda, muito gostosa, sabe? De se trabalhar essa massa. Aqui em casa eu faço bastante. Aqui, eu acho que pelo fato de eu ter cortado um pouquinho para não ficar muito grande, eu coloquei depois disso eu coloquei, gente, mais uma colher rasa de manteiga aí nessa massa agora, tá? Você vai colocar e vai sovar mais um pouquinho. Eu coloquei aí, eu acho que eu cortei na hora de editar. Coloca aí. Se você não quiser também não tem problema, tá? Eu gosto de colocar. Mas também não é sempre que eu coloco. Coloquei uma colher aí, tô dando uma sovadinha nela. Ó, pra envolver a manteiga. Vamos só envolver a manteiga aí direitinho. Pra mim deixar essa massa descansar. Quanto à questão do descanso da massa, é tipo assim, é de 40 a 1 hora. Vai depender muito do clima da sua cidade. Por quê? Quando eu falo. Aqui eu deixo descansar em torno de 1 hora, porque aqui é mais frio. Mas já teve dias que 40 minutos foi o suficiente. Então, assim, é só até ela dobrar de volume. Eu vou colocar ela aqui, ó. Quando ela chegar na borda, eu sei que não vai inchar mais que isso. Então, pra mim, às vezes pode ser 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Tá? Então, vai depender do clima aqui. Assim como aí pode depender do clima na sua cidade. Eu gosto de envolver com o plástico filme, porque, igual eu falei, aqui é frio. Aqui, a maioria das vezes é frio. Então, assim, se eu envolver com plástico, vai fazer a minha massa inchar mais rápido. Então, para economizar tempo, eu gosto de colocar o plástico filme e depois eu jogo um pano de prato por cima e deixo ela ali na bancada de descansar. Às vezes eu coloco dentro do fogão para descansar e se tiver um espaçozinho que bata sol, deixa nesse espacinho que bate sol que ela vai inchar mais rápido, tá? Gente, se sua massa não inchar, seu pão não vai ficar fofinho, porque o que vai fazer seu pão ficar fofinho é a massa dobrar de volume, tá? Ela precisa inchar. Então, se você não respeita esse processo de descanso, seu pãozinho não vai dar certo. Isso é fato, tá? Não vai dar. Então, respeito o processo aí de descanso, tá? Olha, usei meia xícara, gente. Então, no total, eu usei 4 xícaras e meia, tá? Olha pra vocês verem, já dobrou de volume. Então, eu sei que agora tá no ponto correto, né?
Vamos prosseguir. Se ela não ficar assim, ó, sua massa não ficar assim, já tem algo errado, seu pão não vai prestar, não vai ficar fofo, tá? Então, acompanha o passo a passo aqui, tem que ficar igual. Se não ficou assim, então já não vai ficar fofo, sua massa precisa inchar. Sua massa inchou aí, agora a gente vai transferir ela aqui pra bancada. Então, eu vou jogar ela aqui na bancada e você já vê que ela tá num ponto, quer ver quando eu puxar um ponto de véu, que é aquele ponto que ela estica, que fica, você sente que ela tá bem fofinha, sabe? Vou jogar ela aqui na bancada pra gente poder, olha, gente, que coisa linda. No, olha que coisa linda essa massa. Ela não gruda no bol, tá? Vocês viram que eu nem passei farinha de trigo aí, não gruda. Agora eu vou modelar. Se você quiser pesar pra ficar bem bonitinho, padrão, né? O tamanho padrão pode. Aqui tem vezes que eu peso, tem vezes que eu não peso, tem vezes que eu faço no olhômetro, né? Vai depender aí do dia, de como eu vou estar no dia. Se você pesa, sem dúvida, fica bem bonitinho, né? Fica bem padrão. Quando eu faço no olhômetro, fica assim meio desconchavado. Depois de você fazer as bolinhas, você vai esticar elas, ó. Aqui você pode fazer do jeito que você quiser, tá, gente? O modelo que eu vou fazer desse pão. Eu vou esticar elas, ó. Estico. E vou passar manteiga. Se não quiser passar manteiga, também não precisa nessa hora. Mas eu gosto, porque eu acho que a manteiga ajuda a dar um gostinho, né? Um sabor pra massa. Estiquei e vou fazendo aí, ó. Vou colocando uma sobre a outra, tá vendo? Uma sobre não. Meio que sobre, mas do lado, né? Praticamente. E vou fazer isso aí com todas, tá? Eu estico e depois coloco por cima e passo manteiga. Até fazer aí, completar toda a lateral. E no meio eu coloquei bolinhas, tá? Só a bolinha mesmo, não dei esticada nelas, não. Enrolei a bolinha e coloquei no meio. Vocês vão ver aí. Sempre eu passando aqui, intercalando ela, passando manteiga. Até fazer com todos. Tá vendo que no meio eu coloquei 4 bolinhas. E aí a gente vai deixar descansar. Por quanto? 20 minutinhos, aqui é mais rápido. E depois que descansou, com cuidado, eu vou pincelando a gema, tá? Pode ser só gema, pode ser gema com manteiga. E depois que você pincelou, eu jogo também o coco. Se você não gostar, não precisa jogar o coco, tá? Essa pincelada aí de gema, gente, ajuda muito pra dar uma cor, tá? Deixar bem bonito o nosso pãozinho. Aí, joguei coco. Ó, bastante coco. Esse é o coco flocado. Eu jogo aí, ó. Igual eu falei, o pãozinho, você viu que ele inchou, né? Ele tem que inchar, porque senão não vai ficar fofinho. No segundo processo também. Vamos levar pro forno. E aí depende, gente. Depende, ó, assou. Tem vezes aqui que demora 1 hora, tá? 40 minutos. Depende de qual forno eu asso, se é no a gás ou elétrico. Fiz uma caldinha aqui de água com leite condensado e vou jogar aqui por cima. Pode ser uma calda de leite de coco, tá? Fica a seu critério. Eu coloquei aqui leite e leite condensado e tô jogando aqui. Se você não quiser jogar, não precisa, tá? E o pão tá quentinho, acabou de sair do forno, eu jogo essa caldinha, porque eu acho, gente, que fica mais úmida, sabe? Fica ainda mais saborosa. Aí eu vou furando aqui devagarzinho pra a caldinha penetrar e depois fica assim, gente, é só se deliciar, fica maravilhoso.